Queridos, queria convidá-los a abrir comigo suas Bíblias no Salmo 1. Será o texto da nossa reflexão nessa noite. Salmo 1. Só que, antes de nós entrarmos diretamente no Salmo, eu quero reforçar aqui um aviso, que no próximo domingo, dia 20, nós estaremos reunidos aqui pela manhã para fazer as indicações dos nossos candidatos ao oficialato, presbíteros e diáconos. E, além disso, nós nos distribuiremos nas salas para as reuniões de eleição das diretorias dos departamentos das sociedades internas. Então, é extremamente importante que você venha participar conosco desse domingo pela manhã, não esteja ausente, faça um esforço para estar aqui conosco, para que você possa participar desses dois momentos bastante importantes para a vida da nossa igreja. Indicação dos nossos oficiais, candidatos ao oficialato e eleição das diretorias das nossas sociedades internas. Tá joia? Então, faça o máximo de esforço possível e nessa quinta-feira nós estaremos recebendo aqui a visita e a ministração do pastor Roberto Gonçalves. Ele estará falando para nós, nos instruindo a respeito dos ofícios, segundo as Escrituras, dos ofícios eclesiásticos. Então esteja presente, tire um tempinho na próxima quinta-feira à noite, é uma horinha, uma reunião rápida, para você estar aqui conosco, ouvindo essa instrução e participando aqui do nosso culto ao Senhor. Tá joia? Vamos então fazer a leitura do Salmo 1. É um salmo curto, então eu te convido a ler comigo também. Leia aí, vamos ler juntos a uma só voz. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, irmãos, nós, quando pensamos nos grandes conflitos da nossa sociedade, ao longo da história, das civilizações, a gente pode enxergar algumas marcas que devem ser interpretadas com bastante cuidado por nós que somos cristãos. Há filósofos, há sociólogos, há cientistas sociais que procuram interpretar os grandes conflitos da sociedade como uma guerra, um combate entre classes. Então nós vamos ter, por exemplo, pessoas que sugerem que o desenvolvimento da história e da sociedade se dá pelo conflito de classes, a classe trabalhadora e a classe que possui os meios de produção, o proletariado, aqueles que trabalham, os operários, e a burguesia, aqueles que possuem a cadeia produtiva. Nós vamos ter outros grupos que sugerem que a briga é por conta das cores da pele. Então há um grupo de brancos opressores que se postam numa posição de poder sobre aqueles que têm a pele um pouco mais escuras. Nós vamos ter gente sugerindo que a batalha se dá de continente para continente. Então nós temos o velho continente europeu, que é dominador, que é imperialista e que impõe o seu poder sobre o novo mundo, que são as Américas e a África e os outros países da América Central, países menos favorecidos.
Pessoas vão interpretar a realidade e o desenvolvimento da história de maneiras diferentes. E de fato, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que há dois grupos de pessoas em oposição. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que realmente a realidade se desenvolve a partir de uma divisão entre justos e ímpios. É uma relação que não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com etnia, não tem a ver com poder econômico, poder político, poder social, não tem a ver com língua, mas é uma questão que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Os dois grupos em oposição e em conflito são o grupo daqueles que foram salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo e aqueles que não foram alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Entre aqueles que se submeteram ao reinado soberano e poderoso de Deus e aqueles que vivem em rebeldia constante contra o Senhor. Nós vemos claramente esses dois grupos manifestos, presentes no Salmo 1. E logo já no verso 1 do Salmo, nós temos o salmista dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo ele começa nos apresentando o grupo dos ímpios como sendo um grupo a que se deve fugir, de quem se deve fugir, a quem se deve evitar, um grupo que não deve ser olhado, admirado, não deve servir de inspiração para nós, não deve servir de testemunho e de exemplo para a nossa conduta e para a nossa vida. O Salmo atribui a expressão bem-aventurado, que de modo geral quer dizer feliz. Feliz, sábio é aquele que não se envolve com os ímpios. É aquele que não tem nenhum tipo de envolvimento, desde o mais superficial até o mais profundo, com os ímpios. Você nota aí que há nesse texto, nesse primeiro verso, uma gradação, uma intensificação do relacionamento que o salmista apresenta entre o justo e o ímpio, aqui no caso, o que não deve ser feito, né? Quando a gente olha, a gente vê três momentos, três palavras, três grupos aí, avançando cada vez numa intensidade maior. Primeiro ele diz, bem-aventurado o que não anda. Depois, aquele que não se detém. Deter é estar junto. A ideia de andar aqui é acompanhar de longe. Então, nós temos uma aproximação. Primeiro, aquele que anda de longe. Depois, aquele que se detém no caminho, aquele que se aproxima, aquele que se achega. E, por fim, aquele que se assenta. Então, há um avanço, há uma graduação aí nessa maldade, nesse procedimento. Andar, deter-se e assentar-se. Isso fica mais claro quando a gente olha também as palavras seguintes, que são conselho, caminho e roda. Aquele que não anda segundo o conselho. Conselho é algo que você pode ouvir e rejeitar. Conselho é algo que você pode ouvir e aceitar. Agora, há um avanço em apenas andar no conselho e se passar para se deter no caminho, é estar junto, é caminhar junto na mesma jornada, na mesma direção e no mesmo sentido do ímpio. E por fim, atinge-se o ápice dessa maldade quando se assenta na roda com eles. É estar ali na mesma mesa, é estar no mesmo grupo, compartilhando das mesmas ideias, dos mesmos valores, dos mesmos princípios. E a própria
classificação dessas pessoas também nos dá uma ideia de gradação. Você olha, por exemplo, a primeira palavra é ímpios. Ímpio está relacionado a essa condição natural do homem sem Deus. Ele é um ímpio por sua natureza pecaminosa. Mas depois a segunda palavra fala pecador. Pecador tem a ver com o ato, a prática da conduta pecaminosa. Então, primeiro é um estado, ele é ímpio por natureza. Depois ele passa a ser pecador, porque vive praticando o mal, vive fazendo a maldade, vive numa conduta de pecado. E por fim, ele se torna um escarnecedor, é aquele que zomba, é aquele que ri, ou seja, é alguém que já está tão conformado com o seu pecado, com a sua maldade, que ele tem orgulho do seu pecado e ele zomba. Veja aqui então, o salmista está nos mostrando um caminho de avanço rumo à maldade. E ele está nos apresentando uma alternativa a isso, dizendo: olha, feliz é o homem que não segue por esse caminho. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz o homem que mantém distância, que não se envolve com a impiedade, com a maldade, em nenhum nível sequer. É claro que aqui nós não estamos falando de que a igreja precisa se isolar da sociedade e se manter enclausurada, criar guetos cristãos, onde nós vamos manter os nossos filhos protegidos. Não é disso que a palavra está dizendo. Esse envolvimento com o ímpio é um relacionamento que precisa ser mantido com maturidade por nós, que deve ser mantido de forma correta e equilibrada, entendendo que a graça comum opera sobre todos igualmente, mas que há um grupo a quem Deus chamou para si, e sobre quem o Espírito de Deus opera e trabalha, trazendo santidade. E é a esse grupo que nós pertencemos, e é com esse grupo que nós precisamos nos envolver, e é com esse grupo que nós precisamos andar, é o conselho desse grupo que nós precisamos seguir, é com essas pessoas que devemos nos assentar, não a uma mesa de zombaria e de escárnio, mas ao redor da mesa do Senhor, o nosso Salvador. O Salmo prossegue dizendo: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, ao contrário do ímpio, que vive na impiedade, que vive no pecado e na zombaria, o justo, ele busca um outro tipo de influência. O justo, ele não olha para esses homens, não segue o seu conselho, não se detém no seu caminho e não se assenta na sua roda. O justo vai olhar para a lei do Senhor e dessa lei tirar a sua inspiração, e dessa lei tirar a sua referência de vida, e dessa lei tirar a sua instrução, a sua conduta, a sua forma de viver. Lei aqui não está se limitando apenas àquilo que nós conhecemos como Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de a lei. Eles eram, até esse momento aqui, o único grupo de livros canônicos compilados, né? Nós temos o Salmo 1 como uma composição do organizador do saltério. Então a pessoa que organizou os salmos, que colecionou os 150 salmos, que os colocou na ordem que eles têm hoje, essa pessoa possivelmente, segundo os nossos as nossas autoridades mais claras dizem, é Esdras. Esdras, aquele do livro de Esdras, mesmo da história de Esdras, o escriba, ele que teria compilado então os 150 salmos, e ele que teria composto esse primeiro salmo, como uma introdução, como uma forma de prefácio ao saltério.
Então ele compôs esse salmo para falar, olha, existe dois tipos de pessoas, existe o ímpio e existe o justo, e essas duas figuras vão aparecer ao longo de todos os outros 149 salmos que vêm a seguir. E então ele organizou da forma que nós temos o livro dos Salmos. Bem, quando ele compõe esse salmo, a única parte das escrituras que nós tínhamos compilada e já assegurada como canônica era o Pentateuco. Por isso que ele se refere àquele que medita na lei do Senhor. Mas nós, os leitores modernos, nós, os leitores contemporâneos, precisamos olhar para essa expressão e compreender que o salmista está falando da palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse, de toda a escritura de Deus que é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado. Quando nós olhamos para o Salmo e vemos ele falar daquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, nós precisamos ter em mente não apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todo o seu conteúdo, e fazer igualmente assim, lendo, nos inspirando e meditando nessa palavra. O salmista vê a Bíblia como essencial à vida cristã, à vida do servo do Senhor. Ele vê a palavra de Deus como algo fundamental na jornada de um justo, não apenas como aquele almoço especial de domingo, que normalmente é caprichado, na casa da sogra, na casa da mãe, que tem lá uma lasanha, tem uma comida diferente, um negócio especial. Você não come isso durante a semana, não dá tempo, é correria. Mas no domingo é uma comida especial. Não. A palavra do Senhor não pode ser para nós uma refeição especial reservada para o domingo. A palavra do Senhor tem que ser para nós alimento de todos os dias. A palavra do Senhor precisa ser para nós tida em alta estima. A palavra do Senhor precisa ser para nós algo sem o qual nós não conseguimos viver. O Senhor Jesus, quando foi tentado, faz uma referência aos Salmos, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ela deve ser o recurso ao qual nós buscamos diariamente para mantermos a nossa vida em justiça, em integridade, caminhando ao lado do Senhor. O salmista diz que o justo, ele medita nessa lei de dia e de noite, ou seja, o seu pensamento está permeado, o seu pensamento está dominado pela palavra de Deus. Ele lê essa palavra e ele reflete ao longo do dia a respeito daquilo que ele leu. Ele se alimenta da palavra de Deus e ele faz dela o seu recurso de pensamento, ele faz dela os seus óculos pelo qual ele enxerga a realidade ao longo do dia, ao longo da sua jornada. Ele usa a palavra de Deus como fonte de inspiração, de vida, de conduta. Enquanto os ímpios olham para os ímpios, enquanto os ímpios seguem os conselhos dos ímpios, enquanto os ímpios se detêm nos caminhos dos ímpios, enquanto os ímpios se assentam para falar de impiedade, os justos olham para a palavra de Deus, tiram dela a sua inspiração, tiram dela os seus exemplos, tira dela os seus princípios, tira dela as suas lições e caminha a sua jornada, meditando nessas lições dia e noite. Essa palavra, que é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, essa palavra que é não apenas uma narrativa da história de Deus, que já seria maravilhoso demais para nós,
olharmos para um livro que conta a história dos atos de Deus, mas ela não é apenas isso. Ela é a revelação do próprio ser de Deus. Ela é a revelação de um Deus que fez uma aliança com o seu povo e que mostra através dela como se dá o seu relacionamento com esse povo. Nós precisamos nos dedicarmos mais à palavra do Senhor. Nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor e colheremos com toda certeza benefícios incontáveis dessa reflexão, dessa meditação. Uma palavra que nos fala sobre ansiedade, nos ajuda a mantermos o nosso coração longe dela. Uma palavra que nos fala sobre coragem, nos ajuda a andar de forma mais ousada. Uma palavra que nos fala de esperança, nos ajuda a ter mais esperança num mundo caótico que vivemos. Uma palavra que fala sobre santidade, nos ajuda a vivermos de forma mais santa perante o Senhor. Uma palavra que nos fala a respeito de Deus, nos ajuda a caminhar mais perto de Deus. Verso 3, o salmista prossegue dizendo: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aqui o salmista ainda está focado no justo. Ele usa uma metáfora onde ele compara o homem justo com uma árvore frondosa, com uma árvore bela, com uma árvore que você olha e ela tem força, ela tem poder. É uma árvore cujas folhas estão verdes, estão firmes. É uma árvore bem cuidada. O lugar onde essa árvore está plantada, ela é junto a correntes de águas. Você sabe que há inúmeros tipos de vegetais diferentes. E o lugar onde se planta uma árvore, ela determina muito do sucesso, do vigor, da beleza e dos frutos dessa árvore. Se eu plantar um determinado tipo de árvore em uma determinada região, claramente não vai funcionar. Por exemplo, você não costuma ver aqui na nossa região macieiras. Por quê? Porque o nosso clima não é favorável, porque o tipo de solo que a gente tem não é favorável, mas a gente vê muita mangueira, tem manga para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o nosso clima é favorável, nosso solo é favorável para esse tipo de vegetal. Bem, a planta que é apresentada aqui para nós é uma árvore que depende da água. Não é um cacto que você deixa lá e ele sobrevive meses sem precisar de uma gota d'água. Não, é uma planta que precisa estar próxima às fontes de água. É uma planta que precisa se nutrir. É uma planta que precisa ser regada. E ela está no lugar certo, ela está no lugar perfeito, onde ela precisava estar, que é plantada junto, ao lado, na beira das correntes de água. Outro dia, lá em casa, eu olhei para a Anne e tinha uma plantinha lá na nossa estante que ela estava toda murchinha, caindo. E eu peguei um copo d'água, fui lá, joguei, porque é alto, né? Tive que subir na escadinha, joguei lá a água. No outro dia, a plantinha parecia outra, ela estava toda de pé. Está lá até hoje, toda alta. Eu falei, nossa, ela estava mais bonita antes, que ela estava caindo daquela estante assim e ficando para baixo, né? Mas como ela mudou, como ela se fortaleceu no momento em que eu joguei um copinho d'água lá. É a importância, essa imagem, essa figura que o salmista está evocando aqui para nós. É isso que precisa estar na nossa mente quando nós olhamos para esse salmo e vemos uma árvore frondosa plantada junto a correntes de águas. Bem, o que seria essa corrente de águas? Nós devemos entender essa corrente de águas como sendo o próprio Deus.
O próprio Deus é a fonte de onde flui essa corrente de águas que nos nutre, que sustenta o justo, que mantém o justo e que faz do justo uma árvore frondosa. Jeremias capítulo 2, versículo 13, você não precisa abrir, mas depois dá uma olhadinha lá na sua casa. Jeremias 2, versículo 13, nos diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. 1, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. O Senhor se apresenta para o povo de Israel, o Senhor se apresenta para o seu povo, o Senhor se apresenta para nós como sendo um manancial de águas vivas. E ele diz em Jeremias que aquele povo rejeitou o seu manancial de águas vivas. O povo deixou o Senhor e começou a cavar umas cisternas, cavar uns poços que não davam água, que não eram suficientes para nutri-los. E talvez você esteja pensando aí em João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ele diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, ele chama para si a mesma figura que lá no Antigo Testamento o Pai se revelou aos profetas, ao profeta Jeremias, como a fonte de águas vivas, a fonte perto da qual nós precisamos estar plantados, a fonte perto da qual o justo que deseja ser próspero, o justo que deseja ser bem-aventurado, o justo que deseja ser uma árvore frondosa, precisa estar perto do Senhor. E o Salmo nos mostra 3 resultados dessa proximidade de Deus. Ele diz: dá o fruto no tempo certo, ou seja, são árvores frutíferas, são árvores que dão fruto, e dão fruto no momento certo, no tempo exato, quando elas precisam dar. São árvores que, no momento em que elas são necessárias, requisitadas, ali está o seu fruto sendo produzido. Estar perto de Deus, estar próximo do Senhor, estar plantado à beira dessa fonte, nos faz frutificar. Não é esse o nosso objetivo ao longo desse ano? Cuidar das raízes para que possamos ser frutíferos? Bem, precisamos estar perto do Senhor, dessa fonte de água a jorrar. Mas dar fruto não é o único resultado dessa proximidade com Deus. O salmista fala mais, ele diz que as folhas não murcham, ou seja, não perde o vigor, não perde a beleza, não perde a força, não enfraquece, estão sempre nutridas por Deus, estão sempre nutridas pelo Senhor, sustentadas e mantidas pelo Senhor. O justo pode, como o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que nos mantém fortes, o Senhor é quem nos mantém de pé. E há um terceiro resultado que o salmista atribui a essa proximidade das fontes de água: tudo que faz será bem sucedido. Veja, quem não quer ser bem sucedido, né? Agora, o que o salmista está dizendo aqui não é que você terá sorte em todos os empreendimentos que você fizer na sua vida, você nunca vai ter uma derrota, você nunca vai ter um percalço, você nunca vai ter uma tribulação, uma angústia. Não é isso. O próprio Senhor Jesus nos garante, para nossa tristeza muitas vezes, que no mundo nós teríamos aflições. João Calvino, comentando
esse texto, ele diz algo bastante interessante. No seu comentário ao Salmo 1, ele diz assim: obviamente, sua intenção nada mais é do que os filhos de Deus desenvolvem-se com força constantemente e são sempre regados com as secretas influências da graça divina, de modo que tudo quanto lhes suceda é proveitoso para a sua salvação. Vou repetir esse último trecho. De modo que tudo quanto lhe suceda é proveitoso para a sua salvação. Quando nós lemos tudo que ele faz prospera, quer dizer que tudo o que passamos será útil para as nossas vidas. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos trará bons resultados para nós, ainda que nós sejamos incapazes de perceber no momento. Alguns meses atrás nós falamos sobre poda. E sermos podados pelo Senhor, muitas vezes nos parece algo desagradável, doloroso, mas podas são ações necessárias para o bom cultivo de uma planta. Se nós somos árvores frondosas, às vezes nós vamos passar por podas, nós vamos passar por momentos desafiadores, mas tudo pelo qual passamos colabora, contribui, é proveitoso para a nossa salvação. Serve para o nosso crescimento. É como diz a palavra do Senhor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É disso que o salmista está dizendo. Muita gente tenta associar essa expressão, tudo que ele faz prospera, com a famosa teologia da prosperidade, de que o cristão ele não passa por lutas, ele não pode ter momentos de crises financeiras, ele não pode ter problemas na saúde, porque senão ele está em algum pecado, porque senão existe algum mal escondido na sua vida, alguma maldição que precisa ser quebrada. Não! Esse salmo não dá base alguma para isso. O que o salmista quer nos ensinar é de que tudo pelo qual essa árvore passar, sejam ventos, tempestades, chuvas, servirá para o seu sucesso, servirá para o seu crescimento, servirá para o seu fortalecimento e, no nosso caso, como justos, para a nossa salvação. Bem, o verso 4 prossegue dizendo: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Os ímpios apareceram lá no verso 1 como de um relance assim, não tinha muita informação sobre eles. Agora não, agora o salmista traz eles para o centro da nossa atenção aqui no texto. Agora vem cá que eu vou falar sobre vocês, os ímpios. Não vocês, irmãos. Nós somos justos, justificados pelo sacrifício de Jesus. Nessa metáfora que ele começa a tecer no verso anterior, comparando o justo a uma árvore dentro da botânica, agora ele compara o ímpio de uma maneira diferente. Ele diz de forma clara, direta, explícita: os ímpios não são assim. Os justos são árvores grandes, bonitas, com folhas verdes, dão seu fruto no tempo certo, tudo que faz prospera. Esses são os justos. Os ímpios não são assim. E aí ele clama por uma nova imagem, ele traz uma nova imagem aqui, que é a palha que o vento dispersa. Bem, você já deve ter visto em algum filme de faroeste, ou em desenho, ou em alguma mídia, alguma coisa assim, aquelas imagens de um deserto onde rola uma bolona de feno assim, com vento, vai passando. Isso é muito comum lá em Israel, porque é uma região desértica e no meio daquele terreno seco, pedregoso, às vezes nascia ali, brotava uma plantinha pequena, e de repente ela começava a ganhar um corpinho, mas como não tinha água,
como não tinha um terreno favorável para ela, como as fontes de água não passavam próximas a ela, o sol fustigava, o sol castigava, ela secava e se tornava muito frágil. De repente o vento passava, levava. E uma ia se juntando à outra, e formando aquela bola que ia voando ao sabor do vento. Olhando para essa imagem, o salmista então diz: assim é o justo, assim é o ímpio, aliás. É uma plantinha que nasce, cresce um pouco, é castigada pelo sol, não tem água, não tem raízes, então ela seca e fica sujeita a ser levada pelo vento. Enquanto o justo permanece ali, firme, enquanto o justo é capacitado a prosperar diante de qualquer situação, o ímpio, ao sinal de qualquer vento, é levado. O ímpio é levado pelo soprar do mais comum e fraco ventinho. E se nós estamos falando nesse mês sobre o destino dos inúteis, esse é um destino dos inúteis, ser levado pelo vento. Os ímpios, os inúteis, que nós estamos falando aqui ao longo desse mês, serão levados pelo vento, serão carregados, serão arrancados da terra e lançados fora. Veja o que diz o verso 5: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por serem frágeis e vulneráveis, eles serão incapazes de prevalecer quando o vento da ira de Deus se manifestar. O salmista diz que eles não prevalecerão no juízo. Hoje, eles talvez ainda estejam ali, fincados na terra. Hoje talvez você passe e veja aquelas ervas ali, algumas delas ainda verdes, algumas delas ainda resistindo e tentando sobreviver ali. Mas uma coisa é certa, segundo a palavra do Senhor: os ímpios não irão prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A árvore, ela aguenta lá os mais terríveis ventos sem se dobrar. Mas essas ervas não, elas serão arrancadas com força e violência. Na semana passada, o pastor Maicon falou sobre o destino dos inúteis como sendo fogo. Ele nos mostra que os justos serão guardados no celeiro, enquanto os ímpios serão ateados no fogo. Aqui o salmista usa uma figura diferente, o vento, para falar do mesmo destino, para falar da mesma ação terrível de Deus contra a maldade. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. E aí o verso 6 conclui dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, mais claro do que isso é impossível. Um permanece, o outro perece. Essa é a ideia que o salmista quer nos passar. Ele pega essas duas categorias de gente, ele pega essas duas naturezas. Uma, o homem natural, o homem carnal, o homem que permanece nos seus pecados, morto nos seus delitos e pecados. E ele pega aquele que foi alcançado pelo favor, a misericórdia e a graça de Deus,
aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que tem uma nova vida, uma nova conduta, aquele que caminha com Deus, aquele que se rendeu aos pés de Cristo Jesus e busca viver uma vida santa. E ele diz: um será levado pelo vento impetuoso da ira de Deus, o outro será poupado, o outro permanecerá firme, o outro se tornará inabalável, o outro viverá para sempre plantado ao lado do Senhor, que é a fonte de água da vida. E olhando para as Escrituras e compreendendo que ela é uma revelação progressiva, ou seja, que a cada novo momento em que os escritores estão ali completando os textos, Deus está trazendo novas informações, Deus está ampliando a visão do seu povo a respeito de si, Deus está mostrando um pouquinho mais, de forma que no Antigo Testamento nós temos sombra e no Novo Testamento nós temos de fato o que é. Nós podemos olhar hoje, à luz de todas as Escrituras, e compreender por que Deus conhece o caminho dos justos e sabe que esse caminho é eterno. Porque esse caminho tem nome. Esse caminho é apresentado em João capítulo 14, versículo 6, como sendo Jesus. O próprio Jesus olha para os homens e responde-lhes dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho do justo prospera. O caminho do justo permanece. No dia da ira do Senhor, esse caminho será inabalável, porque Ele é o próprio Senhor Jesus. E todos nós que estivermos andando com Ele, todos nós que estivermos prosseguindo a nossa jornada na justiça de Cristo, confiados na justiça de Cristo, que foi imputada a nós, e vivendo de maneira digna do Evangelho do Senhor, nós estaremos guardados, preservados e protegidos. Nós não precisaremos temer a manifestação da ira do Senhor. Nós não precisaremos temer o vento que há de soprar com força e violência sobre esse mundo. Nós não precisaremos temer o fogo que irá arder, porque nós estaremos guardados nos celeiros de Deus. Esse é o caminho do justo. Aquele é o caminho do ímpio. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Bem, o destino dos inúteis é ser levado pelo vento. E nós precisamos, irmãos, olhar para a imagem desse salmo e procurar andar conforme as características que o salmista atribuiu então a um homem justo. Primeiro, não seguindo os conselhos, as instruções dos ímpios. O caminho do ímpio é um caminho de perdição. O caminho do ímpio é um caminho que leva à destruição. Nós precisamos fugir dele. Não ande no conselho, não se detenha no caminho, não se assente na roda dos escarnecedores. Precisamos buscar viver as nossas vidas inspiradas, não pelas ideias do mundo, não pelos valores da sociedade contemporânea, não pela pós-modernidade com os seus princípios progressistas e maravilhosos. Não. Nós precisamos fazer como o justo faz, olhar para a lei do Senhor. Na lei do Senhor está o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, aquilo que dá sentido à sua vida. E nessa lei, medita de dia e de noite. Precisamos meditar na palavra do Senhor, fazer dela as lentes pelas quais nós enxergamos a realidade, fazer dela a nossa maneira de interpretar o mundo e as coisas,
e a vida como um todo. Se assim fizermos, se seguirmos esse exemplo, se andarmos plantados próximo à corrente de águas que é o Senhor, se vivermos ali à beira do Senhor, próximo de Deus, que é a nossa fonte de vida, nós então vamos viver como os justos. As folhas não murcham, força, vigor vindo do Senhor, dando fruto no tempo certo, resistindo e perecendo e sendo vitoriosos em tudo o que fizermos para a nossa salvação. Mas se seguirmos pela jornada do ímpio, pelo caminho do ímpio, se olharmos para o seu exemplo, para o seu testemunho, se vivermos uma vida de impiedade, de maldade, se vivermos alheios à palavra de Deus e distantes de Cristo e do Senhor, certamente nós seremos levados pelo vento. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a mantermos a nossa vida segundo a sua palavra e vivermos como justos que somos. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós te rendemos graças, louvor, bendizemos o teu nome nessa noite, porque a tua palavra chegou até nós e a tua palavra está aqui para que nós possamos meditar, para que nós possamos ter nela o nosso prazer, para que nós possamos nos inspirar nela de dia e de noite. Nos ajude a viver dessa forma, nos ajude, ó Deus, a fechar os nossos olhos para as influências dos ímpios, a vivermos de forma que sejamos contrários, ó Deus, ao padrão desse mundo e que possamos andar sempre pertinho do Senhor, nutrindo as nossas vidas do Senhor, da tua força, da tua graça, das bênçãos que partem das tuas mãos, Senhor. Nos ajude a sermos justos e a vivermos como justos e a vivermos não só nesse mundo, mas a desfrutarmos da vida eterna ao lado do Senhor. Assim nós oramos, Pai, pedindo de uma forma especial que nessa noite, se há entre nós alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ainda não se sente justo, ainda não consegue se ver debaixo dos méritos de Cristo que nos justifica, que o teu Espírito opere no coração dessa pessoa e que ela possa desfrutar dessas bem-aventuranças da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos com gratidão nos nossos corações, no nome de Jesus, e pedimos que o amor do nosso Deus Pai, a graça redentora do Filho de Deus, Cristo Jesus, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.